Que bom encontrar aqui o irmão Guinter, também encontrar aqui o irmão Cândido. É um prazer ver vocês. Depois de 30 anos, 3 décadas, e a gente encontrar pessoas que a gente conheceu. É um privilégio isso, e é mais uma bênção espiritual, porque afinal Jesus disse que nós temos que perseverar até o fim. Não adianta parar pela metade, tem que ir até o final. A nossa união aqui, nos últimos 10 anos, entraram para a igreja 70 mil pessoas. E há 10 anos atrás, a nossa união, que são os estados Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Há 10 anos atrás, a Igreja Adventista ela possuía cerca de 80 membros. E hoje, essa mesma geografia possui cerca de 105 mil membros. Mas nesse período foram batizadas 70 mil pessoas. Mas só cresceu de 80 para 105, 25. Eu imagino que se você se sente como eu, um tanto frustrado com essa estatística, certamente você vai buscar pelo reavivamento e pela reforma. Porque se continuar como estamos, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Se continuarmos só como estamos, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Jovens, se vocês só preservarem o que os adultos conseguiram, Deus tenha misericórdia de vocês. Porque o sonho para essa igreja, o sonho de Deus, eu imagino que é um pouco maior. Ontem à noite eu falava sobre uma decisão que Davi tomou. A vida de Davi era pautada por um princípio. A vida dele era administrada por esse princípio. E esse princípio é: não darei a Deus alguma coisa que não tenha significado. Não entregarei ao Senhor algo que não me custe nada. Amigo, irmão, jovem, se você está fazendo alguma coisa para Deus, se você está entregando algo para Deus, se isso não lhe está custando nada, se isto não tem lágrimas, se isto não tem calo, se isto não tem suor, se não há sangue, me desculpe, você está levando uma oferta aleijada, uma oferta cega, uma oferta que não é perfeita. E Jesus já disse, se não colocar Deus em primeiro lugar, não adianta nada. Se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, irmãos, não vai dar certo. Nós vamos andar por essa estrada, vamos chegar a um pedaço dessa estrada, mas, irmãos, se não for um coração inteiro, não adianta andar por essa estrada. Assim como não tem como alguém receber o Espírito Santo pela metade, receber 1/4 do Espírito Santo. Irmãos, a divindade não é como tanque de gasolina, de combustível, que dá para você dizer para o frentista, bota 10 aí. O Espírito Santo, ou ele está conosco, ou ele está ausente de nós. Não podemos só ter um pouco do Espírito, e me desculpem, também não podemos ter uma porção dobrada. Só podemos tê-lo ou não tê-lo, ou seja, deixarmos-nos ser usados por ele, ou senão caminharemos com nossas próprias pernas. E você já sabe,
Além de Satanás, o pior inimigo é você mesmo e os seus pensamentos. Entregue-se ao Senhor, irmão, irmã. Precisamos alguma coisa maior. Eu quero convidar você a abrir de novo a Bíblia em Crônicas. 1 Crônicas, o capítulo 13. Se pudesse dar um título ao sermão desta manhã, seria o retorno da arca. O que está no capítulo 13 de 1 Crônicas é o começo do reinado de Davi. E diz a palavra, diz o cronista, depois de consultar todos os seus oficiais, 1 Crônicas 13, 1, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós. Irmãos, se a gente não for junto, também não adianta. Caminhar por essa estrada, pela senda da salvação, não vai funcionar cada um para si e Deus para todos. Temos que estar juntos. E como diz Ellen White, unidos ombro a ombro e pelo coração. Assim, cerca de 30.000 pessoas foram convocadas por Davi para essa assembleia solene, esta reunião lá em Jerusalém. E qual era a proposta? Esta grande comissão tinha um voto único. Verso 3, vamos trazer de volta a arca de nosso Deus. E qual a razão? Porque não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Sabe, líderes, às vezes é difícil a gente olhar para nós mesmos, fazermos uma autoavaliação, mas bonito em Davi que ele tinha essa capacidade de ser humilde. E ele diz: nós, eu, tu e ele, nós não nos importamos com a arca de Deus. O problema não era Saul. Irmãos, não dá mais para olhar para os lados. Chega de olhar para o lado. Olhe para cima e olhe para dentro de você. Porque, irmãos, não podemos viver nos justificando. Não deu certo por isso, por aquilo. Temos que olhar para Deus, que é o dono do impossível. E outro dia, li isso no Twitter de alguém, e ele colocou assim: o impossível não é a opção de Deus. O impossível não é a opção de Deus. E amanhã eu vou falar sobre isso. Mateus 19. Bem, e agora ele diz que toda a Assembleia, verso 4, concordou, pois isto pareceu bem a todo o povo. Uma igreja unida. O sonho de Deus, já no reinado de Davi. E então Davi 5 reuniu todos os israelitas, de uma extremidade a outra do seu império, e foram a Kiriat Jearim buscar a arca de Deus. Agora, por que tem que ir até Kiriat Jearim buscar a arca de Deus? O que a arca estava fazendo lá, que a arca não estava dentro do tabernáculo? Como é que o povo de Deus, que é consciente que é o povo de Deus, que sabe o plano de Deus e as regras de Deus, deixa a arca num lugar que não seja o templo de Deus? É incrível, né, irmão? É incrível. Gente tão sabida, gente instruída, gente designada para cuidar da arca de Deus, e não deixam a arca dentro do templo. Bem, na época ainda não tinha.
dentro do tabernáculo? A resposta começa em 1 Samuel, capítulo 4. Na metade do verso 1 diz que na época de Samuel, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Se acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. E então houve um combate, diz o final do verso 2, Israel saiu derrotado com 4.000 mortos, 4.000 soldados israelitas mortos. Acabamos de orar por uma família querida nossa que perdeu seus entes num acidente. Sempre é comovente. Para um pastor é muito comovente, porque a igreja sempre quer que um pastor esteja lá. E nós, pastores, sempre iremos lá. Não vamos fugir disso. Temos que apresentar as crianças, temos que batizar os jovens e adolescentes, temos que depois fazer o casamento deles e também, se for necessário, mesmo que seja difícil, nós estaremos lá no dia do funeral. Mas aqui não era apenas um irmão da igreja, ou dois, ou uma família, o que já é muito significativo. Eram 4.000 irmãos. Era o povo de Deus. Só ia para a batalha quem já fosse casado e já tinha participado da lua de mel. Quem não tivesse ido para a lua de mel e não fosse casado, estava livre do alistamento.